Paz e graça, meu querido irmão, minha querida irmã, bem-vindos ao nosso Café Teológico. Eu quero te fazer um convite, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, você que já nos acompanha, curta, compartilha, nos ajuda a divulgar esse canal. Hoje eu quero falar sobre um tema bem polêmico, que é a questão do batismo infantil. No cenário cristão evangélico brasileiro, boa parte das igrejas evangélicas, elas não batizam crianças. Muitos evangélicos até acreditam que o batismo infantil é uma prática apenas da Igreja Católica Apostólica Romana, o que não é verdade. As igrejas mais antigas, elas batizam crianças, como, por exemplo, a Igreja Ortodoxa, a Igreja Etíope, a Igreja Copta, toda a comunidade cristã antiga, antes da Reforma Protestante que se deu no século XVI, batiza crianças. E na Reforma Protestante também, boa parte das igrejas continuaram a prática do batismo infantil, como, por exemplo, a Igreja Luterana, a Igreja Reformada, a Igreja Presbiteriana, Igreja Anglicana e várias comunidades cristãs evangélicas independentes. As igrejas também metodistas e parte da Igreja Congregacional praticam o batismo infantil. Existem, às vezes, algumas diferenças teológicas, mas a prática do batismo infantil pode ser evidenciada ao longo da história da igreja. Ela foi questionada apenas no século XVI pelo movimento chamado Anabatista e que os batistas no século XVII deram continuidade aos questionamentos. Mas nós vamos encontrar, por exemplo, em autores ali no início do cristianismo, como Hipólito de Roma, falando sobre o batismo de criança, que naquele contexto, as crianças que podiam professar sua fé, elas deveriam ser as primeiras a serem batizadas. E logo depois, as que não podiam professar sua fé deveriam ser conduzidas às águas do batismo pelos pais ou por algum familiar. Nós encontramos o próprio pensador da igreja chamado Orígenes, que viveu ali muito próximo do período apostólico, dizendo que eles receberam dos apóstolos a tradição de batizar crianças. Então, existem vários documentos ali do início do cristianismo que mostram que o batismo infantil era uma prática da comunidade cristã antiga. Eu quero falar aqui, então, um pouquinho sobre o porquê que as igrejas reformadas batizam crianças, por que elas são pedobatistas, ou seja, praticam batismo dos filhos dos crentes. Nós reformados entendemos que há apenas um povo de Deus, apenas uma aliança. No Antigo Testamento, esse povo ele era Israel. No Novo Testamento, a igreja, que é uma continuidade de Israel, mas o Israel fiel, o remanescente fiel, mas os gentios que são enxertados nessa aliança. E Deus ele se relaciona com o seu povo através de pacto, e Deus ele coloca também sinais pactuais. No Antigo Testamento nós temos a circuncisão e a Páscoa como sinais pactuais. A circuncisão, um sinal de entrada, e a Páscoa, um memorial da libertação. No Novo Testamento nós encontramos esse paralelo. A Páscoa foi substituída pela Santa Ceia, que é o memorial da libertação, da redenção feita por Jesus Cristo. E o sinal da entrada da pessoa na comunidade da fé no Novo Testamento é o batismo. Poderíamos assim fazer algumas perguntas para que possamos olhar e observar melhor o quanto que há paralelos entre circuncisão e batismo. Quando você olha Gênesis capítulo 17, ali há a instituição da circuncisão. Numa sociedade patriarcal em que as mulheres são contadas através dos homens, Deus ordenou assim então que a pessoa, para fazer parte da comunidade da fé, que essas pessoas elas fossem circuncidadas. Abraão creu e ele foi circuncidado, mas a circuncisão não deveria ser algo exclusivo para aqueles que podem crer, mas também para os seus filhos. Paulo, em Romanos, vai dizer que a circuncisão é selo da justiça da fé. Ora, se a circuncisão está ligada à fé, por que os filhos que ainda não podiam expressar a fé foram circuncidados? Porque o Deus da aliança, ele não apenas chama os pais, mas também os filhos, que depois precisam manifestar a sua fé pessoal no Deus e cujos pais confiaram, consagraram os seus filhos. Por exemplo, no Antigo Testamento, quando uma pessoa acreditava no Deus de Abraão, qual era o sinal que ela recebia por causa dessa fé? Era a circuncisão.
Quando uma pessoa no Antigo Testamento ela era circuncidada, o que representava a limpeza do seu coração? Era exatamente a circuncisão, a remoção, né, do pecado, o derramamento de sangue como uma purificação. E também nós encontramos como símbolo externo da entrada da pessoa na comunidade da fé, a circuncisão no Antigo Testamento. No Novo Testamento não há diferença, embora não haja derramamento de sangue, porque Cristo já derramou o seu sangue, mas nós encontramos aqui o mesmo princípio. Por exemplo, quando uma pessoa acreditava no Novo Testamento, no Deus de Abraão, em Jesus Cristo como a sua descendência, o que acontecia com essa pessoa? Ela era batizada. Qual era o símbolo da limpeza do seu pecado? O batismo era o símbolo externo de uma limpeza interna. Qual era o sinal externo que a pessoa recebia para poder fazer parte da comunidade da fé? O batismo. Não é à toa que Paulo ele vai comparar no capítulo 2 de Colossenses, ele vai fazer uma analogia entre circuncisão e batismo, porque há esse paralelo de fato. É importante nós, assim então, entendermos que se a circuncisão ela foi administrada não apenas àqueles que podiam crer, mas também a seus filhos, o batismo também deve ser ministrado, não apenas àqueles que podem crer, mas também aos filhos dos crentes. Outra questão que eu gostaria de colocar aqui é a objeção que muitas pessoas fazem com relação à questão do batismo, dizendo que, mas a criança ela não tem como crer, ela não tem do que se arrepender, e o batismo ele representa arrependimento dos pecados. As pessoas confundem muito o batismo de João com o batismo cristão. O batismo de João era uma prática que o próprio João ele assim então ministrou para convidar as pessoas para crerem naquele que ainda haveria de vir, que era o Cristo. Então era um batismo de arrependimento, de preparação, o que era diferente do batismo cristão. Tanto é que você vai encontrar no capítulo 19 de Atos, que aquelas pessoas que foram batizadas por João, elas foram batizadas no batismo cristão, porque o batismo de João ele era temporário, ele não tem um valor sacramental, ele era apenas um ritual para que a pessoa pudesse manifestar de forma externa que ela estava se preparando para o reino de Deus que estava prestes a ser manifestado. Então, você vê que Paulo pergunta ali no capítulo 19 de Atos, se aquelas pessoas, quando foram batizadas, elas receberam o Espírito Santo, e elas falaram que sequer tiveram conhecimento do Espírito Santo. E aí, então, Paulo pergunta qual foi o batismo que vocês receberam, e eles falaram o batismo de João. Portanto, o batismo de João ele era transitório, ele não era o batismo cristão. E a Bíblia vai dizer que Paulo batiza aquelas pessoas e elas recebem o Espírito Santo. O batismo cristão ele começa exatamente quando Cristo ele ressuscita e ordena os discípulos para batizarem e ensinarem o Evangelho no mundo inteiro. Capítulo 28, por exemplo, de Mateus, verso 19. Ali sim começa o batismo cristão. Muitas pessoas falam assim, Jesus ele foi apresentado como criança e foi batizado como adulto. Bem, primeiramente, Jesus não foi batizado no batismo cristão, porque não existia ainda o batismo cristão. O próprio Jesus instituiu o batismo cristão quando ele ressuscitou. Então ele não poderia ser batizado porque ainda não existia o batismo cristão. E outra questão, Jesus era judeu, ele foi circuncidado ao 8º dia, depois Jesus ele foi apresentado. A apresentação de Jesus não é a mesma que as igrejas evangélicas costumam fazer. A apresentação de Jesus era uma apresentação que, de acordo com o livro de Levítico, era feita apenas nos filhos primogênitos do sexo masculino, e era também um ritual de purificação da mãe que teve contato com o sangue. Portanto, a apresentação que era feita 40 dias depois era um ritual que não tinha a ver com o que é feito hoje nas igrejas evangélicas, que não batizam crianças, que apresentam
crianças tanto do sexo masculino quanto do feminino, e não apenas os primogênitos, mas também todos os filhos. Então, você não vai encontrar no Novo Testamento, na igreja do Novo Testamento, nenhuma criança sendo apresentada na igreja. E você também não vai encontrar nenhum filho de crente sendo batizado depois de adulto. E ainda que não haja no Novo Testamento informações claras de batismo de crianças, isso não significa dizer que não havia, que não existia, pois nós devemos seguir a seguinte regra: se no Antigo Testamento as crianças faziam parte do povo de Deus, por que no Novo Testamento, que é muito mais abrangente, que é muito mais inclusivo, as crianças seriam excluídas? É interessante pensar que as igrejas que não batizam crianças, elas de alguma maneira, elas não têm a criança como parte da comunidade do povo de Deus. Elas excluem as crianças, elas são como se fossem visitantes, elas não são membros da igreja. E nós que batizamos crianças entendemos que as crianças elas fazem parte da aliança, elas fazem parte do povo de Deus, e depois elas precisam professar a fé, reafirmar essa fé que elas receberam da igreja, que elas receberam dos pais. E você vai encontrar no Novo Testamento o batismo sendo praticado em casas inteiras. É muito difícil naquele contexto não pensar que essas famílias não tinham crianças. Você vê Lídia, por exemplo, ela sendo batizada com toda a sua casa. Você vê também Paulo dizendo que batizou Estéfanas e também a sua casa, em 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 16. Nós encontramos também o batismo ali do carcereiro. Então, era uma prática da casa ser batizada. Importante entender que as doutrinas bíblicas elas não são feitas apenas de uma maneira clara, mas também de forma por inferência, embora não haja ali um texto que fale de forma muito clara que crianças foram batizadas. Nós não encontramos nenhum texto que fala que crianças não podem ser batizadas, que não devem ser batizadas. E pelo contrário, o que nós encontramos é um paralelo no Antigo Testamento com o Novo Testamento, em que as crianças elas devem fazer parte, assim então, da comunidade da fé, da aliança. Outro ponto importante é que muitas pessoas elas falam que o batismo é uma pública profissão de fé. Embora podemos até usar esse argumento como verdade, mas nós vemos que ao longo da Bíblia o batismo não é colocado muito em relação à questão daquilo que nós fazemos para Deus, mas tem mais a ver com aquilo que Deus faz por nós. O batismo sempre é colocado como um sinal da graça de Deus, dessa graça que nos perdoa, da graça que nos justifica, da graça que nos santifica, da graça que nos torna templos do Espírito Santo. Então o batismo diz muito mais sobre o que Deus faz do que aquilo que nós fazemos. Quando Paulo foi batizado, tinha a ver com aquilo que Deus fazia, ou que Deus fez na vida de Paulo. Quando nós encontramos ali, por exemplo, Pedro pregando, ele vai dizer exatamente sobre a questão da remissão dos pecados através do batismo, ou seja, o batismo como um sinal da graça, da operação do Espírito Santo que limpa o pecado. Portanto, no batismo infantil nós encontramos exatamente esse aspecto da graça de Deus que vem ao encontro do pecador. Muitas igrejas, por exemplo, apresentam crianças dizendo que as crianças não têm pecado, por isso que elas não batizam, mas a Bíblia diz que a criança tem sim pecado, ela é filha de Adão, ela já nasce com o pecado original. No Salmo 51, no verso de número 5, o próprio Davi vai dizer que ele nasceu em iniquidade, em pecado concebeu a sua mãe. Todo mundo que nasce já nasce com uma inclinação para o mal, já nasce com o pecado original e carece da graça. A criança ela não é salva por causa da ignorância, ela é salva por causa da graça, e essa graça ela é sinalizada no batismo. O batismo é símbolo da purificação, é símbolo dessa graça que nos redime, da nossa identificação com Cristo Jesus. Portanto, nós batizamos crianças, por quê? Porque as crianças, filhos dos crentes, elas fazem parte da aliança. A promessa não é apenas para os pais, mas também
para os filhos. Portanto, nós incluímos a criança na comunidade da fé e oramos para que no tempo em que ela atinja a idade da razão, ela venha reafirmar a fé dos seus pais. Nós batizamos crianças porque o batismo é sinal da graça salvadora, da graça redentora, da graça que santifica, que justifica, que purifica, que nos torna templo do Espírito Santo. São os diversos aspectos do batismo que a própria Bíblia aponta. E a criança, ela assim então, sendo filha de Adão, ela carece dessa graça salvadora. Nós não podemos negar que Deus ele trabalha soberanamente até mesmo nos infantes. Você vê que o próprio João Batista, no ventre de Isabel, ele ficou cheio do Espírito Santo quando ouviu a saudação da Virgem Maria, que carregava Jesus Cristo em seu ventre. Nós não podemos olhar de forma racionalista, né, a questão da operação misteriosa do Espírito Santo, que pode enxertar mesmo no infante a fé, que é um dom de Deus, e com o passar do tempo essa fé ela vai amadurecer, ele vai, então, essa criança se tornar uma pessoa consciente da obra redentora. Nós batizamos sim crianças, por causa da aliança, nós batizamos sim crianças, por causa que o batismo é sinal da graça e nós não queremos negar essa graça aos infantes. Nós continuaremos falando sobre esse assunto em outros vídeos e espero, de alguma maneira, ter lançado aqui uma reflexão do porquê nós, reformados, batizamos os nossos filhos.